aqui, eu não deixei bloqueado, não. Tá, deixa eu só abrir aqui. Bom, então vamos começar, né? Hoje, dia 9 de setembro de 2021. Primeiramente, né, dar bom dia a todos, que todos sejam muito bem-vindos, né? Nossos professores, alunos da biomedicina, da psicologia, outros participantes, né, que nós abrimos a participação para pessoas, né, fora da comunidade FUMEC. E agradecer muitíssimo, né, mais uma vez, o professor Renato por essa disponibilidade, né, de estar aqui conosco hoje, né, trazendo um tema, como a professora Patrícia estava falando, né, com certeza vai ser uma palestra que vai nos trazer muitas informações, muita coisa bacana, né, então agradecer ao professor Renato por essa disponibilidade de estar aqui. Hoje nós fizemos uma manhã de boas-vindas, né, aos alunos, e essa a gente tem o hábito de fazer, né, uma aula inaugural todo semestre, né, trazer alguém normalmente externo, né, ao curso para conversar com os alunos, trazer algum tema novo de interesse, né, para os alunos do curso, né. Então, muito obrigada, né. Também pedindo aqui a autorização de todos para gravar, né, que eu já iniciei a gravação. Por favor, se quem não concordar, manter microfone e o vídeo, né, desligado, porque nós estamos gravando, e já aproveitar e fazer o pedido para o professor Renato, né, nós temos o hábito depois, né, de postar a gravação das nossas palestras, né, das aulas inaugurais em especial, no canal do YouTube da FUMEC, né, se você não se incomodar, professor Renato, a gente pede sua autorização aí para poder fazer isso, para poder fazer essa disponibilização depois, né, porque quem quiser rever, quem não pôde ver inteiro, né, fica lá disponível para poder acessar. Ok, autorizado. Então, gente, eu vou aqui passar a palavra, né, o professor Renato, vocês já viram, né, quando nós fizemos a divulgação, um mini currículo dele, que foi exibido, mas eu vou passar a palavra a ele, né, para ele se apresentar aí e deixá-lo à vontade para iniciar a sua fala. Tá, ok. Eu não estou muito acostumado com o Google Meet, mas só para checar aqui algumas coisas. Na hora que eu estiver apresentando o slide, eu consigo ver também as pessoas, né? E, eventualmente, chat, alguma coisa assim também, né? Não, você tem que fazer o Meet, você tem que fazer, quando você está apresentando, né, no PowerPoint, na verdade, você perde a visão. Se você não fizer um esquema de duas janelas reduzidas, você acaba perdendo a visão do todo. Professor Renato, você quer me mandar os slides e eu posso exibir, porque assim você não perde a visão da sala? Não sei. Bom, a gente vai fazendo assim, eu vou tentando... e qualquer coisa... A gente vai se trabalhando sem essa tanta formalidade, tanta... Isso. Vamos fazer uma coisa bem tranquilo aí também, tá? Professor, e se você quiser, a gente pode te ajudar. Se alguém disser alguma coisa no chat, a gente te sinaliza. Isso. E aí isso que eu ia você pedir. Fica tranquilo. Tá? Porque aí também eu não desfoco a atenção da apresentação e se tiver alguma pergunta, alguma coisa, depois aí vocês vão anotando, digamos assim, para poder trazer no momento final da fala, tá? Tranquilo. Só para também checar uma outra informação, os alunos que estão aqui hoje são alunos que estão começando o curso agora, ou são alunos que já estão no curso? São veteranos ou são calouros, digamos assim? Nós temos aqui uma mistura, professor Renato. Nós temos de alunos de primeiro período a alunos de final de curso aqui. Tá, joia. Então, bom dia, né, a todas, todos, né, eu agradeço muito o convite da professora Patrícia, né, para a gente poder estar aqui conversando hoje, né. Meu nome é Renato Sampaio, eu sou musicoterapeuta e sou doutor em neurociências pela UFMG, né, e sou professor lá no curso de pós-graduação em neurociências, né, além da graduação em música, da pós-graduação em música também. E hoje, na verdade, a gente talvez fale um pouquinho sobre música, né, depende um pouco do rumo que a gente tiver aí na nossa conversa, mas o foco principalmente é a questão da emoção e da aprendizagem, né. Então, eu vou compartilhar os slides para a gente poder fazer uma introdução, aí trazer alguns conceitos, trazer algumas definições,
né, algumas articulações de algumas informações, e aí depois a gente parte para um momento de mais diálogo mesmo, né, de mais interação entre a gente, tá? Então, vamos lá. Bom, vocês estão vendo já a minha tela aqui? Sim, professor. Tá, ok. Então, né, o título da minha apresentação hoje para vocês é Emoção e Aprendizagem em Tempos de Ensino Remoto Emergencial e Ensino Híbrido Emergencial. Só para poder falar um pouquinho do meu lugar de fala, né, assim, como eu disse, eu sou musicoterapeuta e sou doutor em neurociências e estou falando aqui principalmente a partir dessa concepção das neurociências, mas também como um profissional da saúde, no caso musicoterapeuta, que usa música para tentar ajudar as pessoas a melhorar e otimizar aí a sua condição de saúde de um modo geral, tá? Então, em primeiro lugar, o que é neurociências? O que é esse lugar de onde eu estou falando? Tá? Talvez vocês tenham ouvido falar, né, que a década de 1990 foi a década do cérebro, né, ali na época do governo Bush nos Estados Unidos, né, falava de aumentar a compreensão, consciência do público sobre os benefícios, né, derivados aí da pesquisa com o cérebro, né, mas neurociências, a gente na verdade, é um campo de conhecimento, um campo de estudo multidisciplinar e transdisciplinar, né, no sentido em que não existe tanto uma limitação, assim, né, em muitos momentos, entre o que um pode, o que o outro não pode, o que é conhecimento de um, o que é conhecimento do outro. Em alguns momentos é realmente multidisciplinar, e outros ele chega a ser transdisciplinar, né, e esse campo de estudo que busca compreender a estrutura, funcionamento e desenvolvimento do sistema nervoso, tanto nos seres humanos quanto em outras espécies, né, animais, principalmente, logicamente, bem como suas eventuais alterações, né, suas doenças, etc. Normalmente a gente acaba falando muito de neuroanatomia, neurofisiologia, neuropsicologia, mas as neurociências também incluem, né, as neurociências comportamentais, cognitivas, sociais, neurociências das emoções, neurociências evolutivas, as neurociências da música, dentre outros campos, né, os subcampos aí dentro das neurociências, tá? E aí a gente pode pensar, assim, né, que houve um excesso de marketing na década de 90, né, uma hipervalorização, mas houve um investimento significativo para novas pesquisas, para desenvolvimento de tecnologia, principalmente técnicas de imagem, né, do cérebro em funcionamento, né, e isso trouxe um avanço muito grande no conhecimento que a gente tem sobre muitas coisas, né, entre elas sobre emoção, sobre aprendizagem, sobre saúde e outras coisas mais. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente tem aí uma evolução do pensamento, né? Lá na antiguidade, a gente tinha eventualmente um teocentrismo, onde Deus, né, era o centro de todas as coisas, era a razão de todas as coisas. Depois a gente passa aí para um antropocentrismo, onde o homem passa a ser o centro, passa a ser a medida, passa a ser a razão das coisas. E depois a gente passa, eventualmente, nesse caminho evolutivo, para dar uma hiperatenção, às vezes até demasiada, para os estudos voltados para o DNA e, mais atualmente, para as neurociências, né, no cérebro de um modo geral. Então, a gente tem, por um lado, as neurociências são interessantes em que elas passam muita informação para a gente, ajudam a gente a conhecer mais, a se conhecer mais e a compreender melhor como a gente funciona no mundo. Porém, as neurociências também elas não vão ser respostas para todas as perguntas que a gente tem, tá? E muitas vezes os conhecimentos que são gerados nas neurociências, eles precisam haver uma tradução para eles poderem virar alguma ação na prática também, tá? Então, um pouquinho de história das neurociências, assim, de uma forma bem superficial, né? Pensando principalmente aqui que a gente está falando de biomedicina, né? Então, as neurociências, elas começam, né, com uma observação de fenômenos naturais, passando desde tempos muito antigos, né, desde, por exemplo, Galeno de Pérgamo, lá no início da 200 anos depois de Cristo, mais ou menos, ele já fazia experimentos com porcos para tentar compreender o controle muscular, né? Tem aqueles experimentos bem conhecidos do Luigi Galvani, né, para poder ver também dentro desse
dessa perspectiva aí de controle muscular, ele faz estudos a respeito de bioeletricidade com pernas de sapos, dentre diversos outros estudos que foram feitos com animais aí ao longo do tempo. Tá? Também a gente tem estudos que começam com cadáveres humanos, né? Trago aqui uma imagem do estudo, de um dos estudos do Leonardo da Vinci, né? Dentre diversos outros que acontecem. É muito importante a gente perceber que quando isso vai acontecer, principalmente no momento que a gente tem essa passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, afinal de contas, havia toda uma questão religiosa, espiritual ali, de poder lidar ou não lidar com aquele cadáver humano. A gente não vai entrar nessa história agora, mas existe isso, e isso, né, por um lado ajuda a determinadas coisas, por outro atrapalha outras coisas, por exemplo, o avanço desse tipo de conhecimento. A gente também tem aí o processo tecnológico bastante importante, né, com a microscopia, as técnicas de coloração, aí a gente tem estudos do Gold, do Ramon e Cajal, dentre diversos outros, seguido por avanços, né, mais recentes, como a gente acabou de mencionar, e principalmente a partir da década de 1970, 1980, 1990, com estudos de neuroimagem, até a gente chegar a estudos com humanos vivos, né, a partir principalmente desses estudos, né, que são mais recentes, desse avanço tecnológico aí das últimas décadas, dos últimos séculos, tá? Porém, professor, me perdoa, professor, os slides não estão passando, está no primeiro ainda. Tá. Aqui. Obrigada, desculpa. Imagine, deixa eu parar a apresentação, então, aqui e voltar, só um instantinho. Deixa eu ver se para vocês aparece, não, né? Ainda não. Está aparecendo o slide agora? Ainda não. O slide estava aparecendo, só que ele estava na capa ainda, no primeiro. Já tinha realmente avançado ali, né? Eu acho que pode colocar do jeito que estava, professor Renato, é só no PowerPoint, colocar o PowerPoint no modo de apresentação. Tá. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo, mas não está no modo de apresentação. Tá, então vamos desse jeito, então, porque eu acho que quando está indo para o modo de apresentação está travando. Ah, tá. Tá? Vamos assim, então, mesmo, você não tem problema, não. Então, o que a gente precisa entender aqui é que o ser humano, ele não é tão diferente de outros animais, né, não humanos, né? As neurociências mostram isso para a gente, assim, de uma forma bastante contundente, né? A partir do momento que a gente começa, por exemplo, a estudar a condução elétrica, que chega, né, na descrição do funcionamento dos neurônios, né, da condutividade elétrica dos neurônios a partir de um neurônio de polvo, né? Quando a gente tem ali o trabalho, né, de descoberta ou de descrição das bases moleculares para a formação da memória a partir de um estudo, né, da Plysia californica, que é esse animal que está aqui do lado, né? A gente tem isso aí que a gente está trabalhando não somente em termos de estrutura e funcionamento biológico, mas também de comportamento, né? E aí eu acho que é aí que a gente vai começar a falar um pouquinho mais da questão de emoção, tá? O Darwin já falava lá no século XIX sobre expressão de emoções tanto nos homens quanto nos animais, né? E aí a gente tem que entender que isso não é tão diferente assim entre seres humanos e animais. Então, o que a gente está falando de emoção e sentimento? Aí, aqui, particularmente, eu me refiro principalmente ao trabalho do Antônio Damasio, que é um autor que eu gosto muito, né, onde ele fala, né, que emoções elas ocorrem no teatro do corpo e os sentimentos ocorrem no teatro da mente. Então, a emoção é um estado corporal. O sentimento seria a percepção desse estado emocional no corpo, a percepção de pensamentos com certos temas e a percepção de um certo modo de pensar também. Tá? Então, a partir dessa compreensão do Antônio Damasio, se a gente está falando de emoção enquanto um estado corporal, a gente não tem como não estar emocionado, né? A gente não tem como não
pensar a partir de uma emoção. A gente não tem como perceber o mundo e perceber a gente mesmo se não for a partir também de uma emoção, porque a gente é no mundo a partir do nosso corpo, né? E aí eu particularmente também gostaria de ressaltar que eu tenho uma fundamentação aí mais humanista, existencialista, né, filosófica, né? Então, por exemplo, dentro dessa perspectiva filosófica mais existencialista, a gente vai falar que a existência precede a essência, ou seja, a gente é no mundo e a partir do modo como nós estamos sendo no mundo é que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai escolhendo, se percebendo e escolhendo caminhos para a nossa vida. Tá? O Damasio, a partir, né, de diversos outros estudos, ele diferencia níveis de emoção, aquilo que ele chama de emoções primárias, né, medo, alegria, tristeza, raiva, surpresa e aversão, aquilo que ele chama de emoções secundárias, né, que seriam já, por exemplo, vergonha, ciúme, culpa, orgulho, e essas emoções secundárias, elas dependem de aprendizagem e implicam também numa avaliação cognitiva das situações, por isso a gente depende principalmente de uma ação do nosso córtex pré-frontal, né, da parte mais anterior aqui, digamos assim, do nosso cérebro, tá? Além disso, existem as emoções de fundo, né, que envolvem, por exemplo, bem-estar, mal-estar, calma, tensão, né? E quando a gente tem um esforço físico intenso, quando a gente tem que tomar uma decisão mais complicada, quando a gente tem ansiedade em relação ao acontecimento, que pode ser agradável ou desagradável, a gente tem uma expectativa, né, de alguma coisa, a gente está ansioso por alguma coisa, isso muda, né, o nosso estado emocional de fundo e, portanto, muda a nossa forma de nos perceber, de perceber o mundo e, consequentemente, nossa forma de pensar e, inclusive, a nossa forma de aprender. Tá? Quando a gente fala aqui em emoções primárias, medo, alegria, tristeza, raiva, surpresa e aversão, eu sempre, né, que eu vejo essa lista, né, acabo me lembrando do filme Divertidamente, que apresenta 5 emoções, né? Alegria, tristeza, nojo, raiva e medo. Porém, é muito importante a gente salientar que, para as neurociências, essas emoções primárias já nascem com o ser humano, né? Então, quando ele nasce, ele já tem alegria, ele já tem tristeza, ele já tem nojo, ele já tem raiva, ele já tem medo, tá? Né, se a gente considerar essas 5 como emoções primárias. O Antônio Damasio, ele falava em 6, medo, alegria, tristeza, raiva, surpresa e aversão. Outros teóricos vão também fazer uma lista, digamos assim, diferentes de quais seriam essas emoções primárias, tá? Talvez uma pessoa mais importante aí dentro desse estudo das emoções seja o Paul Ekman, que foi um psicólogo, né, que acabou descrevendo muito, inclusive a questão de como essas emoções são expressas por meio dos movimentos, né, da questão das faces, né, da musculatura facial, né, quer a gente, às vezes, queira e consiga ter um certo nível de controle ou não. E para o Paul Ekman, existiriam 6 emoções básicas, né, primárias: raiva, medo, nojo, surpresa, alegria e tristeza. E eles, talvez vocês já tenham visto essas fotos, ou esse núcleo de fotos aqui com personagens diferentes, né, ou essa outra série aqui de fotos da mesma pessoa expressando emoções distintas, que são chamados de Darwin-Tompkins set, né, o kit, né, de fotografias Darwin-Tompkins, que são muito utilizadas em pesquisas até hoje em relação a emoções, etc., porque são facilmente reconhecíveis, tá? Inclusive, existem pesquisas falando, né, fazendo estudos dessas expressões emocionais, por exemplo, de animais. Uma outra coisa também importante, já que a gente está falando de animais e seres humanos, né, a gente diferenciar senciência de consciência. Senciência seria a capacidade de sentir sensações e sentimentos, né? Aí aqui não emoções e sentimentos, usando a terminologia do Damasio, né? Envolvendo, por exemplo, dor, medo, prazer, saudade, etc. E sapiência significaria um conhecimento, uma consciência e uma percepção. Consciência seria dar-se conta de, e, portanto, consciência já é um tipo de percepção. Tá? E aí, em 2012, foi lançado um manifesto de neurocientistas, né, que foi chamado de a Declaração de Cambridge de Consciência,
que fala, dentre outras coisas, aqui eu trouxe um trecho dela, que fala que a ausência do neocórtex não parece impedir um organismo de experimentar estados afetivos. Evidências convergentes indicam que animais não humanos possuem os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Desse modo, o peso das evidências indica que os seres humanos não são os únicos que possuem substratos que geram consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e pássaros e muitas outras criaturas, como os polvos, também possuem esses substratos neurológicos. Ou seja, supostamente a gente pode inferir que, né, esses diversos tipos de animais também são capazes não só de ter senciência, mas também de ter consciência. Tá? Por que eu estou falando isso? Como eu disse, porque nós, seres humanos, não somos tão diferentes assim de outros animais em muitos momentos. Tá? Bom, então a gente está falando aqui, voltando aí mais especificamente para o desenvolvimento humano. A gente vai considerar que desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento do sistema nervoso central, ele ocorre ao longo da evolução, tanto do ponto de vista filogenético, ou seja, né, do desenvolvimento aí das espécies, e principalmente da espécie humana, como também do ponto de vista ontogenético, ou seja, do desenvolvimento de cada indivíduo. E como que esse desenvolvimento vai acontecer? Por meio de aquisição de estruturas com características funcionais cada vez mais complexas, que vão permitir uma interação entre o organismo vivo e o meio ambiente, né? E essas interações, elas vão se tornar cada vez mais complexas. Assim, esse ser vivo vai conseguir ter capacidade de responder de uma forma adaptativa às modificações, tanto do seu meio interno, quanto do seu meio ambiente, tá? Ou seja, ele se percebe, né? E aí ele toma decisões referentes a como que ele pode sobreviver melhor nesse mundo. Tá? E aí a gente está falando tanto de ser humano, quanto a gente está falando de diversos outros tipos de animais. Daqui a pouco vai ficar claro por que eu estou falando de todas essas questões, tá, gente? Eu peço para vocês aguardarem um pouquinho aí, para isso começar, talvez, a fazer um pouco mais de sentido. Por que a gente está falando disso se a gente está falando de ensino remoto emergencial? Tá? Uma outra questão também importante nessa configuração toda é que essa divisão que a gente tem, muitas vezes, entre nature e nurture, né? Ou seja, esse comportamento é herdado ou ele é adquirido pela experiência, né? Isso perde sentido a partir dessa nova concepção das neurociências, porque a gente vai compreender que os genes definem tendências, mas são as experiências individuais que modulam a forma como essa expressão genética vai acontecer no mundo. Então, ao invés de falar isso é herdado ou é adquirido pela experiência, na verdade, a gente tem que pensar como é que essa carga genética interage com a estimulação, com as possibilidades que o ambiente dá para produzir determinado tipo de comportamento. Tá? Nesse sentido, a gente está falando aí também de aprendizagem e desenvolvimento, né, como uma modificação do modo como nós nos comportamos em determinadas situações. Nesse sentido que a gente acabou de falar, de uma nurture e nature, né? Assim, juntando carga genética com experiência ali no mundo. A gente nasce com uma programação pronta, que seria a nossa carga genética, para o desenvolvimento de várias habilidades necessárias à nossa sobrevivência, tanto individualmente quanto em sociedade, porém vai ser na interação com o ambiente que o cérebro vai confirmar essa programação, essa pré-programação, ou vai induzir novas conexões nervosas e, desse modo, né, vai acontecer aí novas aprendizagens. A gente está falando, então, de cognição, enquanto um conjunto de habilidades relacionadas à capacidade de percepção, atenção, raciocínio, solução de problemas, tomada de decisão, planejamento de ações, comunicação verbal e não verbal, dentre diversos outros tipos de comportamentos que a gente vai ter no mundo. Tá? Voltando a falar sobre emoção e pensamento, né? Se a gente fala que emoção é um estado corporal, não existe possibilidade da gente pensar, incluindo aí a percepção, sem ter
uma carga emocional. Voltando lá para o Antônio Damasio, a gente tem as emoções de fundo, primárias e secundárias, né, que seriam as de fundo, né, trazendo de uma outra denominação aí, estariam relacionadas a uma homeostase corporal. A gente teria essas emoções primárias que são inatas e as emoções secundárias que são socioculturais. Né? E aí, quando a gente pensa em termos de neuropsicologia do desenvolvimento, por exemplo, se compreende que o ciclo vital, né, vai ter necessidades, vai ter características, vai ter demandas diferentes e condições diferentes de formas de ser no mundo ou de necessidades que a gente vai ter que resolver para conseguir sobreviver. Tá? E a gente compreender esse desenvolvimento é muito importante para a gente até, por exemplo, planejar uma reabilitação, para a gente conhecer, porque a gente conhecendo trilhas de desenvolvimento típico e neurodivergente, né, que é um termo que também vem sendo utilizado atualmente, permite a gente avaliar com melhor precisão as habilidades desenvolvidas, as habilidades não desenvolvidas, bem como os potenciais limitações daquele paciente que a gente eventualmente estiver trabalhando com reabilitação. Mas aqui a gente não está falando de reabilitação, a gente está falando de aprendizagem dentro dessa situação, nesse contexto universitário. Tá, mas o que acontece? Dentro dessa perspectiva de neuropsicologia do desenvolvimento, se concebe que em cada etapa é necessário alocar recursos entre metas que envolvem crescimento, manutenção e recuperação. No início da vida, a gente predomina essas metas de crescimento, mas do meio para a vida para o final, a gente tem um predomínio das metas de manutenção e recuperação. Tá? Então, aqui talvez um desenho comece a já estar formado para vocês. A gente não consegue pensar, a gente não consegue perceber, a gente não consegue aprender sem emoção. Por outro lado, uma das metas, né, desse momento de vida em que nós estamos, aí do ponto de vista desse momento de sermos adultos, né, é manutenção e recuperação. Então, se a gente tiver um impacto muito grande de uma necessidade de sobrevivência voltado para a nossa manutenção, a gente tem menos energia, a gente tem menos disponibilidade, a gente tem menos potencial para crescimento, e aí principalmente no sentido de aprendizagem. Isso faz sentido para vocês? Eu vou parar aqui um pouco de compartilhar, para poder olhar a cara de vocês que eu não estou conseguindo ver aqui. Né? Faz sentido isso para vocês? Né? Quando a gente tem um desafio muito grande, como esse que a gente está vivendo nesse momento de pandemia, essa necessidade de sobrevivência emerge de uma forma a requerer a nossa atenção, requerer que a gente se organize para isso. Então, outras coisas acabam ficando como secundárias, ou não tendo tanta disponibilidade, inclusive orgânica, para acontecer, porque o nosso principal foco é garantir a nossa sobrevivência. Se a gente está no momento, por exemplo, de pandemia, onde a gente tem uma luta muito grande, né, a gente tem uma incerteza muito grande de saber se a gente vai conseguir sobreviver individualmente, se a gente vai conseguir sobreviver como espécie, né, no mundo, se a nossa forma de vida vai conseguir ser mantida ou não, isso causa uma mudança no nosso sistema, não só psíquico, mas físico também, que a gente vai ter as nossas forças, as nossas energias, as nossas necessidades voltadas para isso. Tá? Pensando do ponto de vista da psicologia da Gestalt, eu gosto muito da psicologia da Gestalt também, eles falam muito dessa questão de figura e fundo. Né? Então a gente percebe as coisas a partir do momento que emerge uma figura, e a gente percebe essa figura em contraste, digamos, com todo um fundo de diversas coisas. Né? Então eu vou compreender a aprendizagem nesse momento a partir desse fundo que é toda a nossa vida. Mas também o que acontece? Se a gente tem uma necessidade de sobrevivência tão grande, isso emerge como uma figura e fica ali
chamando a nossa atenção, demandando a nossa atenção. A gente muitas vezes não tem recurso para desmontar essa imagem, desmontar essa figura, fazê-la voltar ao fundo e deixar emergir uma outra figura, qualquer que seja essa outra figura. Porque aquilo está tão pregnante, aquilo está tão importante na nossa vida, que a gente não tem energia física, orgânica, psíquica, para conseguir fazer isso. Faz sentido, gente, isso que eu estou falando para vocês? Tá? Então, eu estou tentando, de um certo modo, juntar aqui explicações que vêm do campo das neurociências com explicações também, ou contextualizações aí, do ponto de vista mais psíquicas, né, e mais sociais. Né? A gente é no mundo a partir, né, a gente é a partir do mundo a partir do nosso corpo. Né? A gente não tem como separar corpo e mente, a gente não tem como separar pensamento e emoção, seguindo todas essas coisas aí que a gente está falando do Antônio Damasio e todos esses contextos aí que eu falei anteriormente. Ok? Eu vou continuar apresentando mais alguns poucos slides. Já estou quase acabando os meus slides aqui para que a gente possa abrir para poder conversar mais sobre essas questões todas. Inclusive, pensar em que estratégias a gente pode tentar usar para, né, resolver algumas questões que são tão emergentes e de modo que a gente consiga abrir espaço, né, para poder continuar, por exemplo, desenvolvendo a nossa formação acadêmica, e qualquer que seja. Né, no caso de vocês, aí dentro da biomedicina, né, nossa formação universitária. Tá? Vou voltar a apresentar aqui os slides. Então, o que a gente tem aqui, né, nesse momento aqui de contexto de pandemia? Né, a gente tem uma necessidade, toda nova situação, né, que causa uma necessidade de ajustamento nosso ao mundo, isso gera estresse, tá? Então, o estresse, ele não é necessariamente alguma coisa ruim. O estresse é uma reação, né? E aí a gente pode falar biopsicossocial, né? E, eventualmente, biopsicossocial espiritual. Mas o estresse é uma forma da gente reagir a uma demanda que a gente está tendo interna ou externa no mundo, que nos favorece, digamos assim, a chegar a uma decisão, até no limite, fight or fly, né? De fugir ou lutar. Né? Eu vou enfrentar aquela situação que está me causando estresse, ou eu vou tentar me afastar disso para tentar evitar aquilo que me ameaça, aquilo que ameaça a minha vida. Tá? E aí, logicamente, se a gente está numa situação de estresse, e se a gente está numa situação de estresse que está sendo continuada, isso pode levar a dificuldades de interação, isso pode levar a dificuldades de aprendizagem, isso pode levar a diversos outros tipos de dificuldades nas nossas coisas que a gente tem no mundo. Né? Lembrando o que eu falei antes, a gente está tão envolvido com manter-se vivo que outras coisas acabam ficando como secundárias. Tá? Incluindo, muitas vezes, a nossa capacidade de ter até pensamentos mais éticos, né? Isso pode estar abalado, né? Em relação a como que eu lido com a sociedade, né? Também, do ponto de vista da política, do ponto de vista das relações humanas e outras coisas mais. Voltando aqui de novo para a questão da aprendizagem. Talvez vocês tenham ouvido já falar, ou principalmente o pessoal que vai para a licenciatura, eventualmente, né, ou que tem alguma relação maior com o processo educativo, né, talvez tenham ouvido falar de aprendizagem significativa. É uma teoria que foi desenvolvida pelo David Ausubel, que é um psicólogo norte-americano, e basicamente ele fala que a aprendizagem significativa, a aprendizagem é o processo por meio do qual uma nova informação
se relaciona de maneira substantiva, ou seja, de maneira não literal, de maneira não arbitrária, a uma estrutura cognitiva pré-existente. Tá? Então, o que acontece? Aquela história de, eu tenho uma informação, ou um tijolinho, eu vou simplesmente colocar um outro tijolinho com uma outra informação e criar um muro, criar uma parede, criar uma estrutura, né, cognitiva, não é assim que, na verdade, as coisas funcionam. Tá? Os estudos de neurociência, principalmente de neuropsicologia, têm mostrado isso muito para a gente. Né? A gente, na verdade, quando a gente tem uma aprendizagem significativa, a gente não está simplesmente retendo uma informação, mas essa informação nova, quer seja um conceito, quer seja uma ideia, quer seja uma proposição, ela vai interagir com a minha estrutura cognitiva, de modo que eu não simplesmente retenho essa informação, mas eu mudo a minha estrutura cognitiva, justamente para poder aquilo fazer sentido, aquilo ser uma experiência que é significativa. Tá? O contrário dessa experiência significativa, o contrário dessa aprendizagem significativa, é o que o Ausubel chama de aprendizagem mecânica, que é uma aprendizagem onde não existe atribuição de significados pessoais e não existe uma relação dessa nova informação com o conhecimento pré-existente. Então, o novo conhecimento é armazenado de maneira arbitrária e literal na mente do indivíduo, né, que é, de um certo modo, muito similar, isso daqui que o Ausubel está falando, é muito, muito, muito similar ao que o Paulo Freire falava em termos de processo educativo também. Né? O Paulo Freire falava de uma educação contextualizada, o Paulo Freire falava de uma educação voltada para o desenvolvimento do ser humano como um todo, não simplesmente como uma retenção de informação. Né? Ele usava o termo educação bancária, né, que muitas vezes, né, como uma crítica a esse sistema de o professor deposita uma informação na mente do aluno e chega lá na hora, por exemplo, da avaliação e saca essa informação por meio de uma prova, né, por meio de uma prova que, na verdade, vai ser, na verdade, muito mais um teste de memória do que um teste de compreensão, do que um teste de criação, do que um teste de análise ou qualquer outro tipo de coisa. Tá? Então, o Paulo Freire já falava de processos de ensino que pudessem promover aprendizagens, né, usando aqui o termo do Ausubel, aprendizagens mais significativas. Tá? E aí, logicamente, o Ausubel também faz isso, e diversos outros teóricos aí na área de educação, né, tanto da psicologia quanto os pedagogos, enfim, diversos outros, vão falar coisas diferentes. Então, a gente precisa pensar que aprendizagem é diferente de desempenho escolar também. Né? O desempenho escolar ele está envolvido com diversos elementos que vão desde uma motivação pessoal, familiar, social, as metodologias de ensino-aprendizagem, eventualmente se a pessoa tem ou não tem transtornos específicos de aprendizagem. Então, se ela tem, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção, ela vai ter eventualmente um desempenho diferente daquela pessoa que não tem um transtorno de déficit de atenção. Ela não necessariamente vai ter um rendimento, em termos de desempenho escolar, menor, mas muitas vezes eu vou ter que compensar essa forma de aprendizagem diferenciada por meio de metodologias de ensino diferenciadas, por meio de processos motivacionais diferenciados, por meio de fazer com que essa pessoa perceba a função social da escola e dos conteúdos escolares diferente, por meio de estabelecer relações entre os diversos atores, professores, aluno, família, outros profissionais da escola, e aqui eu estou falando de todas as escolas, eu não estou falando só de ensino superior, né? Mas, assim, um porteiro de uma escola de educação infantil é tão importante quanto um professor, uma pessoa ali que faz o lanche, enfim, de outras pessoas ali dentro dessa universo escolar. Tá? Então, uma das coisas também interessantes da gente pensar é que estratégias a gente tem para poder diminuir a distância entre as pessoas, uma vez que a gente ainda está num momento dessa pandemia. Tudo bem, a vacinação está avançando, a gente já está conseguindo voltar para algumas atividades presenciais, né, de ensino, mas muitas coisas ainda estão sendo mantidas de modo remoto.
Como que eu posso criar estratégias para aproximar aluno e aluno? Como que eu posso criar estratégias para aproximar aluno e professor? Como que eu posso criar estratégias para aproximar o aluno daquele conteúdo? Quer seja ele percebendo a função social daquele conteúdo, daquela formação, e quer seja ele tendo também uma motivação para se aproximar daquele conteúdo. Tá? Então, quando a gente pensa aqui, né, a gente está falando de ensino e aprendizagem, né? Lembrando que são duas faces de uma mesma moeda. Ensino é responsabilidade do professor da escola, aprendizagem é responsabilidade do aluno, né? Então não dá para colocar um mau desempenho somente nos colos de um ou de outro. Não dá para colocar um mau desempenho só no colo do aluno, também como não dá para colocar o mau desempenho só no colo do professor, por exemplo. Né? Existe sempre uma relação ali entre ensino e aprendizagem, existe uma relação entre a tarefa do professor e a tarefa do aluno, existe uma relação entre professor, aluno e escola e sociedade, né? E isso, logicamente, vai influenciar o modo como essa aprendizagem vai acontecer. Né? Então, algumas estratégias aí para a gente pensar. Desenvolvimento de autoconsciência, né? Como que eu me percebo? Como que eu estou neste momento? O que é que eu dou conta de fazer? O que é que eu tenho dificuldade? Não limitação. Não a dificuldade como algo que me impeça, mas algo para o qual eu vou ter um desafio maior. Né? A partir disso, a gente pode ir tanto para um lado do tipo pensar em estratégias de estudo, né, diferenciadas, né, incluindo uma organização da rotina de trabalho, da rotina de estudos, como também eu posso pensar em estratégias ligadas à promoção de saúde. Né? O que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Porque melhorando a minha saúde, eu diminuo aquela necessidade de manutenção e eu abro espaço para outras coisas que possam emergir. Né? E, por exemplo, como que eu posso tentar conseguir fazer um momento mais de autorregulação emocional, né, para que eu me organize e consiga estudar, para que eu organize e consiga aprender, para que eu me organize e consiga ter um bom desempenho numa avaliação, por exemplo, numa prova. Tá? Faz sentido, gente, essas coisas para vocês? Com certeza, professor Renato. Tem uma aluna aqui que ela colocou uma pergunta, professora, aqui no chat, a Laura, né? Uhum. Ela está perguntando aqui, o que seria autorregulação emocional? Tá. Pergunta da Laura. Tá, então, vamos pegar o termo ali por partes, né? A gente está falando de autorregulação. O que é autorregulação? Significa que é a minha capacidade, por isso auto, de me organizar, de me regular. Então, como que eu posso modificar o meu estado emocional para que o meu estado emocional não seja um impeditivo, mas seja um favorecedor do desenvolvimento daquela atividade que eu preciso desempenhar? Por exemplo, como que eu posso regular o meu estado emocional para ter um dia mais leve, para ter um dia menos ansioso, para conseguir lidar com um momento de tristeza, com um momento de ansiedade, por exemplo. Que estratégias eu posso usar? Por isso que eu falei de autoconhecimento. Né? Autoconhecimento aqui, gente, não necessariamente implica em todo mundo ter que fazer terapia. Uhum. Todo mundo pode fazer terapia, eu acho que terapia faz muito bem, eu sou terapeuta, fiz terapia, faço terapia, né, minha pessoal, e logicamente recomendo isso para os meus alunos ali, que são futuros terapeutas, sem dúvida alguma. Terapia pode ser uma coisa extremamente útil, né, importante, né. Terapia é uma forma da gente se autoconhecer, mas não é a única, e não é necessariamente a melhor, é uma das formas, tá? No qual a gente vai ter uma ajuda de um profissional qualificado, treinado para fazer aquilo, para ajudar a gente nesse processo, tá? Mas eu fazer um autoexame, eu conseguir me perceber,
Eu conversar com pessoas, né, isso não é terapia, mas isso são ações que podem promover saúde. Aliás, eu queria já aproveitar para fazer uma distinção aqui. Terapia é um tipo de relação de ajuda entre duas pessoas. Uma é o terapeuta, né, que foi um profissional treinado, qualificado para, né, fornecer aquele tipo de ajuda, e o outro é o que a gente pode chamar de paciente, cliente, usuário, aí depende muito também do tipo de abordagem, do tipo de serviço que vai estar sendo utilizado, que é a pessoa que precisa de ajuda para melhorar ou manter ou otimizar a sua saúde. Tá? Então, terapia é algo que existe entre duas pessoas, no mínimo, né? Logicamente pode haver terapia de grupo, mas o que eu estou pensando, né, pelo menos duas, né, pelo menos o terapeuta e o paciente, né, que tem esse efeito, né, de tentar propiciar a melhora da condição de saúde da pessoa. Existem várias formas de fazer terapia, uma delas é, eventualmente, né, a terapia verbal, feita por psicólogos, existem outros tipos de terapia também, por exemplo, a musicoterapia, né, que é o que eu pratico, e outras formas também, também com objetivos, com campos diferentes, mas nem tudo que promove saúde é terapêutico. Tá? Por quê? Porque nem tudo vem de terapia. Se eu tomo banho, se eu me alimento bem, se eu regulo a minha emoção de um modo que eu consiga controlar a minha ansiedade, se eu organizo a minha rotina de trabalho de modo que eu consiga estudar, de um modo que eu consiga desempenhar as minhas tarefas do dia a dia, eu estou promovendo saúde. Então, tomar banho é terapia? Não. Conversar com um colega é terapia? Não. Ir numa aula, conseguir estudar, me desenvolver academicamente, me formar para exercer uma profissão depois, é terapia? Não. Mas tudo isso promove saúde também. Né? São formas diferentes de promover saúde que não são necessariamente terapia. Logicamente, algumas pessoas precisam mais de ajuda, por isso elas precisam de terapia, outras podem se beneficiar de terapia, mas nem todo mundo necessariamente precisa passar por um processo terapêutico. Pelo menos não naquele momento. Né? E aí, o que a gente está falando, né? Voltando aí para a questão da autorregulação emocional. Eu preciso me conhecer para poder mudar a forma como eu estou, né? Pensando aí numa mudança de estado emocional, volto lá para o Damásio, emoções de fundo, por exemplo, tá? Para poder otimizar a minha ação. Quer seja para eu desempenhar alguma tarefa do tipo cozinhar o meu almoço, quer seja para eu desempenhar uma tarefa do tipo ir para uma aula, aprender um determinado conteúdo que vai ser importante não só para eu passar naquela disciplina, como também para poder exercer a minha profissão no futuro. Não sei se faz sentido, se eu conseguir responder ali a pessoa que perguntou sobre autorregulação emocional. Tá. Isso é o que é autorregulação. Como você faz isso? Aí, enfim, existem diversas formas, tá? Uma delas, por exemplo, é sobre o uso da música, né? Como que eu posso usar a música para promover a autorregulação emocional? Primeiro, eu tenho que ter autoconsciência. O que eu gosto? O que é a minha experiência? Como que essa música me faz sentir? E, principalmente, como que essa música que eu estou ouvindo ou que eu estou fazendo de uma forma mais ativa, por exemplo, cantando, por exemplo, dançando, por exemplo, tocando sozinho ou em conjunto com outras pessoas, pode mudar o meu estado emocional ou estar afetando o meu estado emocional. Uma das coisas importantes que a gente tem, no caso da música, é a música, ela é uma excelente forma de contato com outro ser humano. Né? Uma talvez, na minha concepção, a principal função social da música, e por isso ela é importante, ela surge num determinado momento aí da história, a gente não sabe muito bem qual, mas ela surge há pelo menos 35 mil ou mais anos para trás, né? E, portanto, a música, por exemplo, antecede a escrita, né, nesse sentido, em alguns milhares de anos. Talvez uma das principais benefícios da prática musical seja justamente estabelecer contato entre as pessoas. Eu brinco que ouvido não tem pálpebra, né, para o bem e para o mal.
né? Então, assim, como a gente pode estar sendo afetado positivamente, a gente pode estar sendo afetado negativamente a partir das coisas que a gente escuta. E a gente escuta não só música, a gente escuta, por exemplo, eu aqui, não sei se vocês estão escutando, mas estou escutando o barulho do ventilador aqui do meu computador, né, que está me incomodando um monte, né? E está afetando aqui o meu estado emocional, né? Porque eu fico brigando, digamos, entre o meu foco atencional, ou vou ter um elemento distrator, que é esse barulho do ventilador aqui do computador, para eu conseguir prestar atenção no que eu estou fazendo agora, que é estar aqui conversando com vocês, né? Então, esse som do computador, que eu ainda não vou chamar de música, né? Mas esse som me afeta. Nesse caso, está me afetando negativamente, tá? Mas pode, logicamente, enfim, a gente transformar diversas outras formas. Mas voltando aqui, como a música ela ajuda a promover coesão grupal, né? Basta a gente pensar aqueles exemplos nos momentos iniciais ali de pandemia, né? De pessoas indo para a janela, músicos indo para a janela, para a varanda e tocando nos prédios para estabelecer contato com as outras pessoas. Isso é muito importante. Eu não estou sozinho no mundo, tem outras pessoas com quem eu estou conseguindo manter contato, né? Que pode ser uma música feita ao vivo por um vizinho. Hoje em dia, né, tem o Spotify, ele já tem um sistema muito bacana de você conseguir escutar a música junto com outra pessoa num outro local. Você compartilha o que você está escutando pelo Spotify, por exemplo, com outra pessoa no outro local. Então, eu posso estar aqui em Belo Horizonte, escutando uma música no meu Spotify, por exemplo, fazendo uma videoconferência, e, sei lá, o meu irmão que está lá no interior do Pará, com o Spotify, compartilhando o que eu estou escutando. A gente está escutando a mesma música. Querendo ou não, isso conecta a gente, isso faz a gente estar mais junto. E talvez uma das principais, né, efeitos desse momento de pandemia e das medidas de isolamento necessárias para a gente mitigar a pandemia, que tenha sido o isolamento social, né? E como que a gente pode, por exemplo, por meio da música, se reconectar com a gente mesmo, se reconectar com outras pessoas. Então, uma das coisas importantes, diminuir a distância entre as pessoas, quer seja entre aluno-aluno, quer seja entre aluno-professor, né? Eu nunca perguntei tanto para as pessoas como é que elas estão. Antes é assim, oi, fulano, tudo bem? Ó, faz tal coisa assim, assim, assim para mim. Ou fulano, tá. Hoje não, eu gasto, por exemplo, uma parte da minha aula, né, conversando com os alunos, né? Eu sempre fiz isso, mas hoje eu gasto mais tempo da minha aula fazendo isso, né, assim, conversando com os alunos como eles estão, né, para que eles tenham esse momento de conseguir perceber, eu estou me relacionando, eu estou interagindo com uma outra pessoa, né? Eu estou falando aqui da música, mas logicamente diversas outras coisas podem fazer, né, efeitos, trazer efeitos benéficos também, né? Então, que estratégias eu posso utilizar para me aproximar ou me reaproximar das pessoas, né? O que a gente tem de tecnologia, esses contatos virtuais, é importante, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sinto falta de pegar nos outros, né? Tocar, abraçar, né? Essas coisas assim, né? Eu não estou conseguindo fazer agora, mas, né, consigo fazer em casa, né? Minha esposa, meus filhos e tal, mas, né, não consigo fazer isso de um modo geral. E por um bom tempo não vou poder fazer isso de um modo geral, né? Até essa pandemia ser controlada realmente, né, a gente evoluir na vacinação e diversas outras situações. Então, como que eu faço para lidar, eventualmente, com essa característica? Como que eu faço para me reajustar no mundo a partir dessa nova condição do mundo que eu tenho? Professor, eu até queria uma sugestão, assim, que você falasse um pouco, porque realmente esse é o nosso maior limitador atualmente, na minha visão como professora. Atualmente o maior limitante nosso é a falta de contato, né? A gente acabou de ver com você que a emoção é muito importante para a aprendizagem, e a gente tem tido agora pouca oferta de estímulos emocionais. No momento de ensino, na sala de aula, nossa sala de aula é isso aqui. Eu sempre brinco, né? As bolinhas com a foto ou a letra do primeiro nome da pessoa. E a gente precisa de ter, né? Então, os alunos como aprendizes e a gente como professor, a gente tem poucos estímulos emocionais. Então, a minha pergunta, e o que eu queria que você falasse um pouco para nós, se a gente tem condição de racionalmente
influenciar essa emoção de fundo, que nesse momento é muito importante para a aprendizagem. Então, eu gostei demais quando você falou da questão do seu ventilador do computador, porque é essa questão da autoconsciência, né? Que os alunos tenham essa percepção do que pode ser distrator, de como que ele pode se vincular naquele contexto ali tão diferente da nossa realidade, né? Da nossa experiência do ano passado para trás. Uhum. Então, como que a gente faz isso? Como que os alunos fazem isso? Logicamente, assim, cada pessoa tem condições diferentes, né? Tem pessoas que têm recursos diferentes. Quando eu falo de recursos, eu não estou falando de recursos financeiros, tá? Estou falando de recursos pessoais mesmo, e até mesmo do que ela tem disponível ali dentro da sua possibilidade, tá? Uma das coisas que eu vejo muito, né, e que de uma certa forma existe uma mudança talvez de perspectiva, né, no seguinte sentido. A gente tem que enfrentar um luto. Tentando traduzir isso para um português claro, assim, né? Em que sentido? O luto, a gente pode entender psiquicamente como uma presença da ausência, tá? Eu não estou falando necessariamente de alguém que morreu, mas eu estou falando de uma situação que está ausente, um modo de vida que está ausente, né? Então a gente tem que passar por um luto daquele nosso modo de vida antigo. Porque hoje a gente está de uma outra forma. Se a gente não conseguir superar o luto e ficar mantendo essa presença da ausência o tempo inteiro, a gente vai ficar sofrendo demais. Então, se a gente ficar, isso daqui é uma droga, aquilo era bom, a gente nunca vai conseguir aprender a gostar daquilo que a gente tem agora. A gente nunca vai conseguir aprender a deixar aquilo de lado. Aquilo foi bom. Só que hoje o que eu tenho é isso. Né? Então, o que é que eu posso fazer de melhor para a minha vida com isso? Né? Então, existe uma mudança, às vezes, de postura, né, que pode ser trabalhada dentro de um processo terapêutico, e aí, portanto, existe uma condição até mesmo voluntária, às vezes, né? Eu estou falando aqui de uma postura geral, né, mas existem também pequenas ações que podem ser feitas. Por exemplo, eu sei que sou professor, estou dando aula aqui nesse momento de pandemia também, né? Meus filhos estão fazendo escola, né? Agora, né? Estão nesse processo de voltar. Agora tenho filhos adolescentes, né? Então, por exemplo, a minha filha mais velha, ela terminou ela estava no terceiro ano do ensino médio no ano passado. Ela começou o terceiro ano do ensino médio presencial. Logo em seguida foi para o online, né? Porque era o que era possível. Ela terminou o ensino médio, fez de vestibular, né? E entrou na faculdade. Esse ano ela já está na universidade, tudo online. Então, ela não conhece as pessoas do curso, por exemplo, no qual ela está frequentando. E eu estou falando isso porque eu estou com uma filha caloura universitária, assim como talvez existam muitos calouros aqui. Então, o que eu falo para ela, né? Abre a sua câmera e vê as pessoas. Não é encheção de saco, não é pegação de pé, mas é você ver o rosto do outro, né? Ajuda você a não se sentir tão isolado, tão sozinho, né? Parece besteira. É lógico que a gente sabe que nem todo mundo, às vezes, está com uma internet boa, tem gente que está fazendo aula de computador, então tem uma imagem melhor, tem gente que está fazendo aula de celular, então vai ter uma limitação maior para isso, mas uma das coisas que a gente pode fazer, se a gente tiver oportunidade, é abrir a câmera e ver o rosto das outras pessoas, né? Eu brinco para os meus alunos e falo assim, olha, gente, lógico, entendo quem não esteja condição, quem não esteja com internet boa, né? Mas vocês estão em aula, então não dá para ficar assistindo aula de pijama, não dá para assistir aula pelado, pelo amor de Deus, né? E eu não estou pedindo para vocês abrirem a câmera para poder conferir se vocês estão ou não estão vestidos, né? Se pentearam ou não o cabelo, se escovaram ou não o dente, se lavaram ou não o rosto, não é isso, mas vocês estão em aula, né? Vamos tentar manter alguma rotina
né? Que é, se você estivesse na faculdade, você não ia para... Acordou, né? E do jeito que você acordou, você vai para a faculdade. Você se alimenta, você troca de roupa, você lava o rosto, você escova o dente, você, enfim, você faz coisas e se arruma para ir para o trabalho. Então, uma manutenção desse tipo de coisa também, mesmo a gente estando em aprendizagem domiciliar, é importante também. Né? A gente ter, assim, a gente se prepara para ir para o trabalho, a gente se desloca de casa para o trabalho, a gente distancia o que é casa e o que é trabalho, né? Inclusive temporalmente, né? Assim, hoje em dia, né? Sei lá, eu moro próximo aqui do campus Pampulha, da UFMG, então, de carro, eu levo mais ou menos 15 minutos da minha casa até lá a escola de música, até lá o ICB, onde é o curso de neurociências, etc. Né? De carro. Se eu for de ônibus, eu vou levar 1h30, 2, mas de carro, às vezes, levaria 15 minutos. A pé, talvez eu levasse menos tempo do que de ônibus, se eu conseguisse caminhar, se não fosse tão, né, aqueles morros assim. Mas existe um tempo que a gente leva do trabalho para casa, de casa para o trabalho, e a gente consegue processar determinadas coisas. Eu estou entrando numa atividade, eu estou saindo dessa atividade para começar uma outra. Então, o que a gente pode fazer para se organizar dentro da nossa rotina de casa para conceber isso? Eu estou saindo de casa, indo para o trabalho, né? Estou saindo do trabalho, voltando para minha casa, para o meu lazer, para o meu descanso. Não é simplesmente ligar ou desligar o computador, mas como que eu me preparo emocionalmente para isso? E como que nesse trabalho eu vou estar interagindo com as outras pessoas do trabalho, por exemplo, abrindo a câmera, conseguindo ver o rosto das outras pessoas. Né? Então, são pequenas ações. Aí fala assim, mas isso não tem efeito. Mas juntam uma coisa com outra, com outra, com outra, com outra, você consegue mudar essa situação. Ou pelo menos consegue mudar parcialmente essa situação. É lógico que tem muita gente que está seriamente afetada, com seriamente assim, sofrimento mental, né? Para essas pessoas, talvez isso não seja suficiente. Mas para muita gente, pequenas ações como essa, né, eu me vestir para poder sentar para ter uma aula, né, como eu me vestiria para ir para a faculdade, se fosse presencial, né, eu abrir a câmera para conseguir ver os meus colegas, eu dar bom dia para os colegas, essas coisas todas, né, que eu conheço já da período que eu consegui vivenciar presencial, ou que eu estou conhecendo agora porque eu sou calouro, entrei na universidade agora, nesse momento online, é a gente reabilitar o contato humano. Né? E isso é essencial para a manutenção da nossa saúde, e aí a gente vai conseguir, inclusive, liberar, né, as nossas necessidades de manutenção, de sobrevivência, para que a gente possa ter a aprendizagem, por exemplo. Não sei se eu consegui explicar, consegui dar alguns exemplos. Faz muito sentido tudo que você falou, professor, e eu acho assim que foram dicas muito importantes e realmente faz diferença. A gente está assistindo aula no mesmo ambiente onde a gente mora, se a gente não tiver essa disciplina, né, a gente realmente embola as coisas, liga o telefone ainda na cama, nem levantou, você não está nem fisicamente preparado para ter atenção com nada, né? E aí, enfim, muito bom, excelente. Então, eu acho que, por isso que eu falei, assim, isso é autorregulação, isso é organização da rotina. Eu não tenho mais aquele contato com a pessoa, mas alguma rotina eu ainda tenho. Alguma coisa se conserva daquele meu mundo presencial. Eu não estou... Né, me tiraram de um mundo, colocaram em outro mundo completamente diferente. Eu consigo preservar algumas coisas. Isso ajuda a ter melhor qualidade de vida, isso ajuda eu manter a minha saúde. Porque não é tudo estressante para mim. Essa necessidade de ajuste a uma nova realidade, eu tenho coisas que eu já fazia. Então eu não preciso ficar estressado com tudo o tempo inteiro, para me ajustar com tudo o tempo inteiro a essa nova realidade. Né? Parece besteira, parece pegação de pé, mas não é. Né? Com certeza. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui no nosso chat, e a Ana Beatriz também levantou a mão. Mas eu vou pedir licença, porque eu acho que é emendando no assunto, né, que a Patrícia falou agora, isso é muito interessante, né? Eu acho que tanto tempo depois de pandemia, ontem eu vivi uma situação assim, eu falei assim, não, eu vou me trocar para dar aula, falei, né, em casa, assim, minha mãe virou para mim e falou assim, mas para quê? Você vai dar aula no campus? Eu falei assim, não, eu vou dar à noite, né? Eu falei assim, não, eu vou dar aula.
eu vou lá trocar de roupa, porque agora eu vou dar aula, vou tirar a roupa de ginástica, né? Eu acho que, assim, as pessoas estão assim, a gente está tanto tempo, né, nessa rotina, né, na mudança que a gente teve, está virando uma rotina, que às vezes a gente não toma cuidado com esses detalhes e que fazem diferença. Nesse momento, eu não estou mais na minha casa com a minha roupinha de ginástica, trabalhando sozinha, né? Tranquilamente, à vontade, digamos assim, trajada do jeito que eu fico mais à vontade. É um momento que, se eu tivesse presencialmente, eu iria sair de casa, me arrumaria, pegaria o carro e ia dar aula, né? Presencialmente. Então, eu pensei nisso agora, isso aconteceu ontem à noite, né? A importância disso, eu falei assim, não, eu fiquei até assim, eu falei assim, não vou fazer assim, eu vou fazer como se tivesse, e eu acho que isso faz diferença. E eu tinha lido, professor Renato, acho que foi essa semana ou semana passada, sobre isso. Eu estava lendo, acho que foi uma reportagem que eu vi sobre comportamento, e aí uma fala da reportagem trazia das pessoas, que existe uma boa parcela de pessoas, e eu vejo isso também nos jovens, que não querem voltar para o presencial, né? Que elas preferem essa interface da tecnológica, né? Que elas não querem viver essa experiência de voltar, porque, né, é como nas redes sociais, né? Se eu não gostar, se alguém falar alguma coisa que eu não gosto, eu bloqueio o perfil dela, né? Então, assim, a minha pergunta né? Nós vamos ter que ter um enfrentamento dessa situação, né? Essas pessoas, né? Eu acho que como você vê, né? Assim, a volta, como resgatar essas pessoas, né? Porque eu acho que, né? Tudo vai ser diferente depois. Eu acho que a gente vai ter um mundo mais mesclado, né? O novo normal não vai ser o normal que era antes da pandemia, esquece. É um outro mundo, outro universo que a gente vai estar vivendo, certamente. Mas, professor Renato, você vê assim, eu não sei, né? Como você vê a volta, né? Resgatar essas pessoas, né? Que não querem voltar para a interface presencial. Assim, como eu falei, eu tenho uma filosofia um pouco mais humanista, existencialista, né, e tal, de que eu acho que isso acho que é importante, né, a gente pensar aí algumas coisas. Nessa perspectiva, algumas pessoas poderiam, eventualmente, escolher, se elas tiverem condição de, ir para esse mundo, né, entendendo que esse mundo vai ter prós e contras. E esse comportamento, essa escolha dessa pessoa vai ser ético se ela levar em consideração as consequências dessas suas escolhas, né? Eu quero as consequências dessas escolhas ou não quero as consequências dessas escolhas. Então, agir ou não agir de um determinado modo, ele é ético, no sentido de ética enquanto compreensão das formas de relações humanas, a partir do momento em que eu escolho, eu tenho uma liberdade de escolher, mas ao mesmo tempo eu tenho que assumir as consequências dessa minha escolha, dessa minha ação ou dessa minha não ação, né? Logicamente, a gente ainda está no olho do furacão, então, né, acho que a gente ainda não sabe exatamente compreender o que está acontecendo e compreender todo esse movimento, né? Mas era um movimento que já existia antes, né? Assim como vão haver outras coisas que vão aparecer, né, mas que a gente não tem nem noção ainda do que vai aparecer pela frente. Tá, gente, assim, não sei qual que é a idade de vocês, até porque tem muita gente aqui, e algumas pessoas eu estou vendo fotos, mas algumas pessoas eu estou vendo fotos, assim, rostinhos aparentemente muito novos, né, podem estar mentindo aí na foto do perfil, mas, né, a princípio, vocês são bem mais novos do que eu, né? Então, eu sou de uma geração, por exemplo, que eu passei a minha educação básica, a minha formação universitária, né, sem celular. Eu fui ganhar, né, o meu primeiro celular como presente de formatura da minha graduação, dos meus pais, né? Então, eu sou de uma época, por exemplo, onde você ir fazer uma pesquisa para fazer uma revisão de literatura, eu morava em São Paulo, eu tinha que ir lá na Bireme e ficar dias na Bireme olhando, folheando revista, né, para ver se tinha artigo que me interessava ou não.
Hoje em dia você tem tudo, por exemplo, Portal Caps, em questão de segundos você faz uma revisão de literatura e você encontra 1000 artigos dentro daquilo que você quer, né? Tem coisas boas, tem coisas ruins, né? Eu tenho mais acesso, mas ao mesmo tempo essa velocidade de informação, essa cobrança das coisas também gera uma outra forma da gente ser no mundo, né? Tudo tem seus prós e seus contras. Eu não estou sendo saudosista aqui, lá era bom, aqui é ruim, não é isso, né? Ou aqui é maravilhoso, lá não prestava, também não é isso. A gente tem que entender que a sociedade muda e como que a gente vai poder ter uma melhor qualidade de vida nessa sociedade. Eu acho que a gente ainda está muito cedo, professora Adriana, da gente conseguir ter um juízo de valor se isso vai ser bom ou se isso não vai ser bom para as pessoas. Talvez isso seja bom para algumas, talvez não seja para outras, mas com certeza vai ter consequência para todo mundo, né? E aí a gente tem que pensar, eu quero essa consequência ou não? Dentro dessa perspectiva existencialista, né, que eu falo, assim, quando eu estou falando de existencialismo, eu estou falando assim, Heidegger, Sartre, né, Binswanger e diversos outros, tá? A gente é muito mais definido pelo futuro do que pelo passado. O passado nos trouxe até agora. Quem eu sou hoje, né, é muito construído historicamente pelo meu passado, né? Então, meu passado está completamente presente no meu presente, né? Está completamente aqui me conformando no meu presente. Mas quem eu vou ser no futuro, eu tenho uma liberdade de escolha. Dentro de determinados parâmetros, mas eu tenho uma determinada liberdade de escolha, né? E aí, esse meu vir a ser é muito mais determinante para o meu sucesso, para a minha felicidade, para o meu bem-estar, para a minha saúde, do que só o meu passado. Porque eu tenho chance de mudar a minha forma de ser no mundo, se eu quiser, se eu achar que aquilo não está bom. Logicamente, tem coisas que eu vou conseguir mudar, tem coisas que eu não vou conseguir mudar, né? Aquele tanto de antibiótico que eu tomei na infância porque eu tinha muito problema de garganta, já atacou meu estômago, já fez com que eu tenha gastrite hoje em dia, né? Mas se daqui para frente eu vou continuar comendo alimentos que vão piorar ou vão mitigar minha azia, minha queimação, etc e tal, isso é uma decisão minha. Isso, eu tenho poder de escolha sobre isso. Eu posso mudar a minha alimentação, posso mudar a minha forma de ser no mundo, de forma a tentar controlar um pouco a minha gastrite, por exemplo. Tá? Então, eu não sei dizer, assim, talvez tenham profissões em que isso seja mais fácil, né? Quem trabalha com tecnologia, é mais fácil você trabalhar em home office, né? Tanto tecnologia ali direto em programação, quanto quem é, sei lá, um youtuber, né? Um influenciador digital, alguma coisa assim do tipo. Talvez essa pessoa consiga trabalhar em home office direto, não precisa sair de casa para nada. Mas, muitas vezes, alguém falou assim, quem trabalha na área de saúde é praticamente impossível você fazer home office. Tudo bem, existe teleconsulta, existe coisa, mas, gente, não substitui, né? Você quebrou uma perna, você quebrou um dedo, não tem como você ser cuidado em videoconferência. Você tem que ir lá, posicionar, botar tala, não sei o que lá. Você não tem como fazer uma cirurgia por videoconferência, né? Você tem cirurgia assistida por vídeo com robô, com não sei o que lá, mas ali, o médico ali na hora, né? Porque ele tem que ter um controle ali do que está acontecendo com o paciente, por exemplo, né? Mas, nesse sentido, existem possibilidades que vão surgir para algumas pessoas que têm interesse nisso, outras não. Acontece, talvez, o seguinte, aí eu volto para a questão do autoconhecimento. O que está me fazendo ter essa escolha? É preguiça? É eu não conseguir lidar com a frustração do outro não me desejar, do outro não aceitar quem eu sou, do outro pensar diferente de mim? Então, eu me afastar de outras pessoas pode ser positivo, mas também pode ser negativo, né? Porque eu estou diminuindo o meu círculo de contatos, e aí dentro dessa perspectiva existencialista, humanista, etc., que eu já mencionei, né, nós somos seres humanos a partir do momento que nós nos mantemos relacionando com outros seres humanos. Se eu me isolo, eu viro mais um animal e eu deixo de ser humano, né? Então, é muito complicado isso aí que você está falando, né? Tem, eventualmente, aspectos positivos, mas tem, eventualmente, aspectos negativos. Um desses aspectos negativos é, eventualmente, esse maior isolamento, e uma outra coisa é a questão
da preguiça mesmo, assim, então, assim, é muito cômodo, gente, assim, né, você não ter que enfrentar 2 horas de ônibus pendurado, né, para poder, apertado no ônibus ou pendurado para fora do ônibus para poder se deslocar para o seu lugar de trabalho, tá? Como falei, eu sou formado em musicoterapia, mas o meu primeiro curso de graduação foi em engenharia de eletricidade, né? Na época eu morava em São Paulo, fazia o curso na USP, cheguei a fazer 3 anos de engenharia, depois larguei e falei, não, isso é muito legal, mas não é para mim, e aí eu fui fazer o curso, a formação em musicoterapia, né? Bacharelado em musicoterapia. Quando eu ia de casa para a USP, lá para poder estudar, eu ia literalmente todo dia pendurado para fora do ônibus, porque aonde eu pegava o ônibus já chegava lotado. Então, metade, 2/3 do caminho, eu ia pendurado para fora, no degrau do ônibus, pendurado naquele apoio lá, né, até descer um monte de gente, né, ali perto do Hospital das Clínicas, aí eu conseguia entrar no ônibus. Então, era muito difícil, era muito custoso. É muito mais tranquilo eu ficar em casa, por exemplo, tendo uma aula por videoconferência, sem ter que enfrentar isso diariamente, né? Mas tudo isso tem seus prós e seus contras. E aí a questão é, eu quero, eu não quero, eu posso ou eu não posso, até onde eu tenho o direito de escolher ou não também, né? Eu tenho liberdade de escolher ou não. Né? É interessante isso, professor, porque eu estou pensando aqui enquanto você fala, essa flexibilização que o momento que nós estamos está nos permitindo, o quanto isso pode ser prejudicial para as nossas habilidades cognitivas. Ou seja, eu explico. Se você tem a opção de, agora eu não quero prestar atenção na aula, eu posso ver essa gravação depois. Ou, eu não preciso sair de casa, eu estou vendo agora, eu não preciso me esforçar, eu não preciso me enquadrar no sentido de preparar para assistir a aula. Ou, toda a riqueza que o ambiente escolar comum tem, em termos de experiências, né, de qualidade de experiências. Se essa flexibilização, né, pode nos limitar em termos de possibilidades de crescimento, né? Porque uma coisa é seu esforço mental, na hora que a aula está acontecendo lá na sala, você está lá, eu tenho que ver agora, porque depois vai sumir, vai desaparecer da minha frente, né? Ou não, eu fico então com o corpo bem acomodado, porque depois eu posso, a hora que eu quiser, engajar, né? Até que ponto isso é positivo e até que ponto isso é contraproducente para o nosso desenvolvimento, como a gente discutiu na apresentação. Então, eu acho que assim, sabe aquele ditado, ostra feliz não faz pérola? Né? Se a gente não tiver desafio, a gente não cresce. Né? A ostra faz pérola porque entrou um grãozinho de areia lá e ela criou a pérola para se proteger. Né? Então, a gente é movido pelo desafio. O desafio faz a gente crescer, né? Para que a gente possa sobreviver no mundo. Se a gente tem tudo ao nosso redor e a gente não se esforça, não precisa se esforçar para nada, né? A gente fica desmotivado, a gente fica sem empenho para poder fazer as coisas, a gente não se desenvolve para isso. E aí, assim, eu queria falar para os alunos, né? Eu também estudei, por exemplo, eu comecei a fazer um curso de especialização, né? Em março do ano passado, eu tive uma aula presencial, veio a pandemia, né? A gente foi impedido de estar fazendo as aulas presenciais, então todo o resto do curso, né? Eu fiz online, né? Hoje eu faria um outro curso online, eu já cheguei a fazer. Né, eu já cheguei a fazer faculdade EAD, né, também. Eu comecei, na verdade, a fazer um curso de pedagogia EAD, né, só que aí parei porque justamente eu passei no concurso aqui para a UFMG e aí mudei de São Paulo, né, de Ribeirão Preto, na época onde eu morava, para cá, para São Paulo, e aí parei o curso lá de pedagogia na época, mas pretendo, eventualmente, um dia voltar para continuar a minha formação. Voltaria, eventualmente, a fazer um curso de pedagogia EAD? Se eu tiver oportunidade, talvez eu volte, porque é mais cômodo para mim em determinados aspectos, mas eu tenho outros momentos também onde eu tenho contato com outras pessoas, eu tenho meu momento de trabalho, né? O problema é se esse isolamento vira tudo na sua vida. Se você não sai para fazer uma compra no mercado, você pede pelo iFood. Se você, né, você não sai mais para ir ao banco, você faz tudo online. Se você não sai mais para encontrar com os amigos para bater papo, para se divertir, e só faz
videoconferência. Aí começa a ficar negativo, né? Realmente porque você perde esse contato com as outras pessoas no mundo. Você deixa de ter, assim, uma das consequências negativas desse processo de aceleramento que a tecnologia permite para a gente é a gente não saber esperar mais as coisas, né? A gente não, assim, seu computador levou 2 minutos para terminar de carregar de tudo, né? Você já fica agoniado querendo destruir, pegar o computador e jogar pela janela, né? Porque você não aguenta mais esperar 2 minutos para o computador terminar de ligar, né? Enfim, e a gente precisa aprender a lidar isso. A gente precisa aprender a lidar com o tempo, com a passagem do tempo, e saber que as coisas demoram para acontecer. Eu vejo isso, por exemplo, no reflexo em termos de ensino de música. As pessoas não têm mais paciência, né? Muitas pessoas já pensavam, eu vou ter uma aula de piano, eu vou sentar e já vou sair tocando concertos. Não, gente, demora. Para se aprender a tocar bem um instrumento, demora anos de treinamento diário ali para você poder desenvolver, inclusive, uma memória muscular, um controle muscular para você poder tocar bem, né? Mas as pessoas não têm mais paciência, elas querem tudo para ontem, não é nem para agora, é para ontem, né? Isso é uma consequência, e a gente vai precisar aprender a lidar com essa situação também, né? Gente, tinha alguma pessoa que levantou a mão também? Sim. Tinha a Ana Beatriz, eu não sei se ela... Eu não abri a fila aqui, eu comi mosca. Tem perguntas no chat, mas Ana Beatriz... Fui eu que levantei a mão. Isso, e depois é a Betina. Pode falar, Ana. Foi para perguntar mais sobre essa autorregulação emocional também. Pois não. E eu, assim, experiência própria, eu senti que foi meio que inconsciente, porque eu também me formei na pandemia, me formei em 2020, assim, não tivemos formatura, não encontrei com a minha turma até hoje, então eu não sei nem como eles estão. E eu percebi que ao longo do ano, a vontade de estudar, assim, eu tinha que fazer um esforço gigantesco para conseguir sentar e estudar. E mesmo na primeira semana de aula, que foi remota aqui na FUMEC, eu tinha essa dificuldade ainda de sentar e estudar. Eu falei, gente, eu vou começar uma faculdade no meio da pandemia. E, enfim, quando a gente teve a primeira aula prática no laboratório, parece que deu um gás. Hoje eu acordo cedo, eu troco de roupa, eu sento, eu estudo, dá mais vontade. E foi inconsciente, eu não tinha percebido que tinha muito a ver com o meu emocional. Até você falar agora, eu falei, caraca, eu acho que tem tudo a ver. Dá até mais vontade de, sei lá, de estudar, só de ver a cara das pessoas, é surreal. Sim. Sim, obrigado pelo seu depoimento, Ana Beatriz. Eu acho que é isso mesmo, assim, né? A gente, muitas vezes, a gente não se dá conta, né, de como aquilo eventualmente faz falta para a gente, né? E como como aquilo é importante para a gente, né? A gente se acomoda, né? E fica naquela mesmice, né? É sofrido, mas é cômodo porque já é conhecido. E aí eu nem invisto para tentar fazer diferente para poder ver se de repente aquela outra forma é melhor ou não, né? Dos dois lados. Tanto aqueles que recusam completamente o ensino remoto, quanto aqueles que não aceitam de forma nenhuma o ensino remoto. Pode ter coisas muito positivas, sem dúvida alguma, né? Por exemplo, alguém mencionou aqui no chat, né? Desculpa, gente, eu não estou conseguindo acompanhar as mensagens aqui no chat, mas alguém mencionou alguma coisa sobre dinheiro. Sim, é muito bom você ter... hoje você ter a possibilidade de fazer um Pix, você conseguir pagar uma coisa com um cartão de crédito por encostar lá na maquininha, né, sem nem ter que ficar digitando, né, e ficar pegando, transitando dinheiro, porque o dinheiro passa em tantas mãos, é guardado sei lá eu aonde, né, e realmente é uma coisa que pode estar sujo, pode estar contaminado, pode levar um monte de coisas aí. Mas, então sim, existem vantagens, né, eu comecei ali a minha apresentação falando do avanço da tecnologia, por exemplo, das neuroimagens e de outras coisas mais, que foram muito importantes para o desenvolvimento da ciência. Dificilmente a gente estaria discutindo essas coisas hoje se não tivessem os aparelhos de ressonância, tomografias e outras coisas mais lá na década de 90, década de 80, né? Talvez estivesse discutindo sobre essas coisas de um outro ângulo completamente diferente, mas essa tecnologia realmente pode nos propiciar coisas boas. Mas a questão é, assim, às vezes a gente acomodar. A gente acomoda porque é menos esforço. E aí, assim, será que a vida sem menos esforço é uma vida que a gente está crescendo? Né? Essa que é a questão. É esse que é o que eu acho que é o ponto aí. E eu acho, particularmente, que
estudantes universitários têm mais chance de sucesso no ensino remoto do que estudantes de ensino de educação básica, gente. Como é que você vai ensinar uma criança a ler e escrever lá no início do fundamental, se não for o professor pegando na mão da criança e ajudando ela a desenhar a letra e tudo mais? Infelizmente não dá, gente. Tem que ser, e aí, assim, tem que ser lápis e papel. O computador também não resolve esse tipo de coisa, né? Isso não é ser saudosista. Infelizmente tem coisa que vai funcionar, tem coisa que não vai funcionar. A gente experimenta e vê que não funciona. A gente deixa isso de lado, vamos voltar para aquilo que a gente sabe que funciona. Não é aquela coisa tipo, em time que está ganhando não se mexe. Não, podemos inovar, podemos tentar fazer melhor, podemos experimentar coisas. E aí entra justamente o papel da ciência. O que está funcionando? O que está sendo eficaz? Quais são as consequências dessas ações, dessas formas de lidar com as coisas no mundo? Né? E aí, eu quero isso ou não. Aí entra a ética, eu quero isso ou não. Né? Isso é bom ou não para mim? Isso é bom ou não para a sociedade? Né? Aí a gente vai juntando, né, filosofia com ética, com ciência, com pesquisa, com dia a dia da prática, para poder as coisas funcionarem. Muito não sei se eu respondi, Ana Beatriz. Respondeu sim, obrigada. Eu acho que era a Betina, né? Tinha levantado. Isso. Bom dia, professor. Bom dia. Porque a Ana Beatriz falou, realmente tem tudo a ver, que faz muita diferença, mas uma coisa que eu percebi de muito positivo, porque igual, essa é a minha segunda graduação, e na primeira graduação para eu conseguir, ou eu foco na aula ou eu escrevo. E para mim o escrever faz uma diferença, assim, absurda. Eu já descobri que é a melhor forma de eu aprender. E o bom de estar tudo gravado eu presto atenção na aula e depois eu volto escrevendo. Que é uma coisa que no presencial, na minha outra graduação, às vezes eu ficava perdida, porque ou eu escrevia ou eu prestava atenção. Então, tipo assim, isso para mim foi a melhor parte que eu tô percebendo no remoto. Facilita muito, ajuda muito, até na hora de fazer uma revisão, de, tipo, às vezes você se perde, né? O ruim do remoto também é isso. Passa um gato que te distrai, alguém grita no fundo. Então, assim, a possibilidade... A geladeira fica chamando a gente o tempo inteiro, né? O ventilador fica fazendo barulho aí do computador, igual você falou. Então, assim, essa possibilidade de você voltar, prestar mais atenção, pausar, porque, igual, tem professor que fala muito rápido. E eu fico assim, Jesus sacramentado. Aí, na hora eu volto para aquela aula e eu vou parando, aí eu vou conseguindo escrever, às vezes até entender melhor o que ele falou. E na hora eu não entendi, na hora que eu vou rever que eu falo, entendi. Então, esse quesito eu achei, assim, perfeito. Muito bom mesmo. Foi o ponto mais positivo. Então, Betina, obrigado pelo seu depoimento. Eu concordo muito com o que você está falando, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Você percebeu o seu melhor modo de funcionar e você está conseguindo tirar bom proveito dessa situação. Isso é importante, né? Você se conhecer e você conseguir fazer as coisas do modo que funcionem melhor para você. Agora, isso, né, talvez, assim... Eu questiono, tá, gente? Volto a falar, assim, eu acabei de fazer um curso de especialização, acabei de terminar um curso de especialização, e foi praticamente todo online. Eu tenho todas as aulas gravadas do curso, né? Professores disponibilizaram ali para a gente poder acessar tudo. Se de todas as aulas eu assisti 10% de novo, foi muito. Eu não sei vocês. Se vocês conseguiram fazer isso mais, se vocês conseguiram se organizar, sistematizar para poder fazer isso mais, que bom para vocês. Mas, assim, eu estou falando de mim, né? Eu também funciono desse jeito. Eu gosto de fazer as minhas anotações, mas eu prefiro prestar atenção no que o professor está falando na hora, né? Então, eu volto, anoto, etc, tal, né? Mas eu usei de uma outra forma. Eu usei assim... aquela aula, ou aquele momento da aula que o professor falou tal coisa, deixa eu rever, né? Então, eu fui rever aspectos específicos e não ver a aula inteira, né? Você chegou a mencionar sobre isso. Isso é a minha forma de trabalhar, né? Eu volto a falar. Isso é a forma que eu entendi que funciona melhor para mim, né? Ou ter esse material registrado, eu ter a possibilidade de usar isso para daqui a 5 anos eu voltar. Pera lá, mas aquele professor tinha falado uma coisa interessante lá atrás que eu não anotei, né? Deixa eu tentar voltar
né? Porque na hora também os seus interesses são outros, o sentido que a coisa vai fazer para você é outra, né? Então, realmente isso é muito bom, né? Então, o ideal seria que a gente tentasse juntar, de alguma forma, o melhor dos dois mundos, né? Ter um híbrido, de fato, né? Não um híbrido no sentido de uma parte da turma online e uma parte da turma presencial, né? Mas teria um híbrido no sentido de eu ter recursos tecnológicos, que eu pudesse ter momentos assíncronos, que eu pudesse ter materiais assíncronos e ter os momentos síncronos, né? E isso, na minha concepção, seria o ideal. Talvez a gente caminhe para isso, talvez essa experiência da gente ter passado pelo ensino remoto emergencial, né, e a gente está usando muitas vezes o termo ensino híbrido emergencial, mas isso que a gente está falando não é ensino híbrido, do que os pedagogos, os psicólogos, etc., estão chamando de ensino híbrido, né? Ensino híbrido é isso, é você combinar o melhor dos dois mundos, do presencial com o remoto síncrono e o remoto assíncrono, né? A gente conseguir estabelecer uma boa relação entre essas três modalidades, essas três formas de funcionamento e aproveitar o melhor de cada coisa, né? Então, mas isso a gente implica que a gente também tem que mudar as nossas estruturas das universidades, a gente tem que mudar, muitas vezes, o nosso sistema, né? Até que ponto esse sistema de você ter disciplinas, né? Ter 10 disciplinas por semestre, isso é bom, não é bom? O que tem isso tem de bom, o que isso tem de não bom, né? A gente precisa reavaliar. Não funcionar porque a gente está acostumado a funcionar desse jeito, mas talvez a gente vai precisar questionar esse tipo de coisa, né? Questionar essa disciplinarização excessiva que a gente tem, muitas vezes, né? Enfim, aí dá para a gente ficar anos e anos discutindo sobre esse assunto aí também. Mas obrigado, Bettina, pelo seu depoimento. Eu que agradeço. Agora, acho que é a Ana Sueiro, que está com a mão levantada, ela já tinha colocado no chat também, Ana. Pois não. Oi, tudo bom, gente? Assim, eu adorei tudo que... Ana, desculpe, eu não estou conseguindo te escutar direito. Você tem como falar um pouquinho mais alto ou mais próximo do microfone? Sim, é o seguinte, eu achei que faz muito sentido tudo que a gente tem conversado aqui, tudo que cada um tem falado. E, assim, a minha pergunta, na verdade, ela tem mais a ver com um dos aspectos que você explicou durante a sua apresentação. É uma dúvida mais pontual, na verdade. Pois não. É sobre as emoções secundárias. Uhum. Eu fiquei na dúvida se eu entendi direito. Elas são ensinadas e, portanto, são passíveis de não serem sentidas, entre aspas, dependendo de como isso ocorrer, ou o que é ensinado são os contextos e as formas de expressão delas? Isso é que é refletido pelo meio sociocultural. Tá. Na verdade, quando a gente fala de aprender, né, aqui, a gente está falando nesse caso, de aprender as emoções ou desenvolver as emoções secundárias, a gente está falando de um desenvolvimento que a gente já não nasce com isso pronto, né? A gente vai aprender, a gente vai desenvolver isso a partir da nossa vida na sociedade. Por exemplo, você só vai ter ciúme se você tiver alguma sensação de posse. Para você poder ter posse, você tem que ter uma relação na sociedade e alguém, né, ter a possibilidade de perder, por exemplo, aquele objeto ou aquela pessoa. Aí você pode ter ciúme do objeto, você pode ter ciúme da pessoa. Então, ela é aprendida não no sentido de ela é ensinada, mas ela é aprendida pela experiência na vida, né? O que a gente chama, né, muitas vezes em educação, em neurodesenvolvimento, de uma aprendizagem... assim, quando a gente está falando de aprendizagem, a gente não está falando necessariamente de aprendizagem escolar, né? A gente
vai estar aprendendo essas coisas no mundo, e existem sim possibilidades da gente estar aprendendo isso dentro da escola, o desenvolvendo competências, por exemplo, dentro da escola, tá? Os meus filhos, né, eu falei agora, são adolescentes, mas na escola onde eles estavam ali nas séries iniciais do fundamental, né, existia, por exemplo, um trabalho que se chamava LIVE, né, Laboratório de Inteligência de Vida, e tinha um livro que eu adorei quando os meus filhos trabalharam com ele, que se chama Tenho Monstros na Barriga, né? Sugiro, né, para todos os pais, todos os professores lerem esse livro, assim, conhecerem esse trabalho, né? Que fala um pouquinho disso, como que ele ajuda a criança a compreender suas reações físicas, seus sentimentos, e conseguir dar nome para as coisas, para a criança conseguir, por exemplo, aprender a separar ansiedade de medo. Isso pode ser aprendido, né? E isso é uma questão, isso pode ser aprendido dentro da escola, mas isso não precisa ser aprendido dentro da escola, isso pode ser aprendido dentro da vida também, né? Só que pode ser trabalhado dentro da escola. Então, nesse sentido, tentando responder a sua pergunta, aí se eu não responder depois, você me fale, por favor. Eu não vejo possibilidade da gente não desenvolver essas emoções secundárias, mesmo que não tenha uma aprendizagem formal escolar, porque a gente vai ter isso na nossa vida. Não tem como a gente não passar por medo, não tem, desculpa, medo é primário. Não tem como a gente não passar por situações de ciúme, não tem como a gente não passar por situações de vergonha. Isso faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa vida em sociedade. E isso não necessariamente é ruim, né? Só que a gente tem que aprender a lidar com isso. A questão não é não ter emoção. A questão é o que eu faço com essa emoção que eu estou sentindo? Ou como eu me posiciono do mundo a partir de perceber que eu estou emocionado de um determinado jeito. E como que essa emoção me faz perceber o mundo desse jeito, né? Sem querer trazer para a política, mas é só porque eu acho que isso está muito claro, assim, né? Muito do discurso que a gente vê, dessa polarização política que a gente está vendo, é justamente porque as pessoas estão tão afetadas por sua emoção, tão afetadas por seus medos, tão afetadas por seus ódios, tão afetadas pelas suas inseguranças, que elas não conseguem nem se dar conta que existe uma outra forma de ser no mundo que não seja aquela que elas estão vivendo, né? Que elas podem eventualmente agir de uma forma diferente, né? E elas podem eventualmente tentar um diálogo, né? Só que elas não conseguem conceber isso. Eu sou o dono da razão porque a minha insegurança é tão grande que se eu não tiver o controle de tudo, né, e eu não consigo pensar de uma forma diferente, eu não consigo pensar fora da caixa, eu não consigo assumir uma outra possibilidade porque isso seria ameaçador para a minha existência. Então eu tenho uma necessidade de controle tão grande e me empodero, quer dizer, me empodero não, né? Eu me coloco, né, me entrono como o dono da razão, né? E aí mas isso muitas vezes é uma insegurança enorme dessas pessoas. Não estou querendo falar mal ou bem de um lado ou de outro, tá, gente? Eu estou falando dessas polarizações que a gente está vendo na política, mas isso pode acontecer num relacionamento de marido e mulher, isso pode acontecer num relacionamento de professor-aluno, isso pode acontecer num relacionamento de irmãos, né? E a gente passa isso na vida, né? Às vezes mais, às vezes menos, dependendo da situação de vida que a gente leva, né, que a gente vive, das nossas condições de vida, das nossas oportunidades, das nossas experiências. Mas isso faz parte do autoconhecimento. A gente não ser controlado pelas emoções, mas a gente aprender a justamente ter consciência de como a gente está, de como a gente está se sentindo, né? Porque o que eu estou sentindo e como que o que eu estou sentindo afeta o meu jeito de pensar, afeta o meu jeito de perceber o mundo, e aí eu consegui ter mais escolha, né? Para poder agir no mundo, né, de acordo com aquilo que eu achar que é mais conveniente. Que eu achar que é o melhor para mim e para o mundo. Muito bom. Oi, gente, dá para ficar o dia inteiro aqui te ouvindo, Renato. Tá espetacular. Eu vou passar a palavra para a professora Mariana agora,
né, para a gente, mas eu acho que, infelizmente, né, vai ser a última abertura aí para perguntas, né? Como eu disse, dá para continuar o dia todo, mas vamos lá, Mariana. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Renato, Tati. Gente, a Adriana tirou as palavras da minha boca mesmo. Eu ia falar essa frase que eu achei espetacular. O tema não podia ser melhor, e também que eu queria contratar aí o Renato para mais umas 2 horas ou 4 horas aí, pode dar um descanso e voltar, que dava para ficar o resto do dia falando isso, estava pensando exatamente a mesma coisa. Só que o meu problema é que eu tenho uns 200 perguntas, então se vocês quiserem deixar para algum aluno aí perguntar, pode, porque dá até meio medo aqui de escolher na minha lista. Então... Ô, Mari, eu acho que você pode escolher, porque assim, né? Tem umas perguntas que estão no chat, mas aí o professor Renato, né? Eu acho que até a Ana Assuero, que tinha levantado a mão, acabou fazendo a pergunta. Eu não sei, teve só uma ou outra no chat que não foi respondida, mas o pessoal o professor Renato passou o contato dele, né? Se puder colocar aqui no chat também, professor Renato, porque daí sim. Quem quiser pode entrar em contato, mas você pode escolher uma das suas milhares de perguntas, Mari, como não tem mais ninguém de mãozinha levantada, para a gente fechar aí. Tem uma lista aqui, ó, digitado no notes do celular. Porque eu acho que vocês tiveram essa sensação, todo mundo. Quando ele vai falando, as questões vão pipocando na cabeça, né? Então, vai pipocando um monte de assunto que você fala assim, gente, isso é coisa trivial do dia a dia, independente de ser remoto ou não, são coisas das relações como um todo. E, às vezes, o remoto exacerba aquilo, né? Coisas que a gente já tinha na relação professor-aluno e nas relações em geral, igual você estava falando agora, em relação conjugal, de amigos, de parentes, seja lá o que for, mas são coisas que a gente não parava para observar, mas elas estavam ali, né? De qualquer jeito. Então, tem um monte de coisa que eu mesmo tenho dificuldade, né, como professor. Uma delas, que foi logo a primeira que me chamou muita atenção, foi quando você falou que tira um tempo, né, quando abre a sala para os alunos, para perguntar como que as pessoas estão. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente já faz normalmente, né, independente de ser online ou não, nas relações, e que é algo aparentemente banal, trivial, tanto para quem pergunta quanto para quem responde, né? Então, como é que você está? Tô bem. E isso, para mim, no remoto, ficou mais exacerbado nesse sentido que, às vezes, quando eu estou perguntando, eu realmente pergunto com vontade de saber como as pessoas estão. Então, é espontânea a minha vontade de saber. Não é algo banal. Só que as pessoas que estão escutando a pergunta não tem como saber a minha intenção. E, do mesmo jeito, quem está escutando, às vezes não vai se sentir à vontade para dizer, será que aqui é o lugar adequado de eu responder? Será que as outras pessoas vão se sentir bem escutando? Será que eu posso gastar esse tempo e esse momento e esse lugar para falar isso? Entendeu? Como que é difícil essa interação. Então, eu vou responder, nossa, gente, hoje aconteceu isso assim comigo, eu estou com vontade de falar um pouquinho aqui. Como que isso, pelo menos para mim, já é difícil e às vezes parece um pouco automático, sabe? Quando a gente pergunta isso. É uma coisa que às vezes eu sinto essa falta de falar, não, então vamos falar um pouquinho mesmo. Eu tenho essa dificuldade mesmo de parecer que não é algo espontâneo, de ter dificuldade de ser espontâneo, entendeu? A ideia? Eu concordo assim, plenamente com você, Mariana. Desculpa, eu te cortei. Eu não sei. Não, é isso mesmo. Eu acho que assim,
a gente faz isso tão no automático, e aí, beleza, como é que você tá, né? E as pessoas, beleza, tudo bem, tá tranquilo, né? A gente pergunta no automático, as pessoas respondem no automático. A gente fazer isso nesse momento de ensino remoto é justamente aquilo que eu falei, da gente tentar trazer uma percepção entre as pessoas que a gente não consegue ter do mesmo modo como a gente consegue ter no presencial. Porque a gente no presencial, você olha para o rosto da pessoa e fala assim, não, desculpa, você não está bem. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa aí. Eu estou vendo pela sua postura física, eu estou vendo pela sua expressão do olhar, né, que o negócio não está bem, né? Se você tem esse interesse genuíno aí realmente de estar em contato com o outro, né? Porque essa relação professor-aluno, essa relação aluno-aluno, também vai ser importante para estabelecer uma relação aluno-conteúdo que está sendo estudado, né? Aluno-competência que está sendo desenvolvida ali dentro da escola, né? Existem essas três dimensões, digamos assim, de relacionais, né? Essa distância professor-aluno, distância aluno-aluno e distância aluno-conteúdo, digamos assim. Aliás, recomendo um livro do professor Romero Tori, da Engenharia da USP, sobre educação sem distância, se eu não me engano é esse o nome do livro dele, tá? Que ele fala justamente isso, que mesmo no EAD, a gente tem que se preocupar em minimizar essas distâncias, né? Vale super a pena ali, tá? Esse livro, e aí ele fala um pouco sobre essa questão das distâncias. Romero Tori, tá? Tem um e-book gratuito dele disponível aí na internet sobre esse tipo de coisa e tal, né? Então, enfim, eu acho que isso é o contato entre as pessoas, né? A gente tentar saber como que a pessoa está é uma preocupação legítima que a gente tem agora, porque a gente não tem essa informação, por exemplo, do físico, né? Eu volto a falar, a coisa de estar ali na aula com câmera desligada, né? E ninguém me pergunta como é que eu tá. Mas você está com a câmera desligada, o professor pergunta, você não responde, você não está dando acesso para o outro chegar até você. Então, como que você vai querer que o outro, né, entre se você está com a porta fechada, né? Então, nesse sentido, assim, recuperar, manter a importância, né, reconhecer a importância dessas relações e tentar manter essas relações vivas, ou construir novas relações, ou novas formas de relação dentro desse mundo agora que é possível, né? Não sendo saudosista, aquilo era bom, isso é ruim, aquilo funcionava, isso daqui não, né? Mas o que a gente tem para hoje é isso. Então vamos tentar fazer o melhor com o que a gente tem para hoje, né? Assim, eu acho que isso é muito importante. E aí ser legítimo, né? Uma coisa que eu faço para os meus alunos, não que eu seja perfeito, que eu seja super bom ou melhor professor, nada do tipo, né? Que eu tenho visto que algumas coisas funcionam e algumas coisas de repente não funcionam. Mas, por exemplo, o que para mim funciona um exercício que eu faço com os meus alunos, eu falo assim, não quero que você fale a gente, eu quero que você fale de você. Você vai falar em primeira pessoa do singular. Não, porque a gente pensa, quem é a gente? A gente quem? Você e mais quem? O que você está pensando, o que você está sentindo, como você está compreendendo isso? Né? Qual é a sua posição? Isso não é colocar a pessoa na parede, mas assim, é a pessoa tentar promover dessa forma um autoconhecimento. Né? Tentar trazer uma coisa de eu estou olhando para mim, né? Eu estou me percebendo, eu estou reconhecendo a minha forma de pensar, e eu estou assumindo a minha posição no mundo de um determinado jeito. Né? Funciona para alguns, não funciona para outros, funciona em determinados momentos, não funciona para outros. Né? Tem momentos em que, de repente, tem que cortar ali essa conversa pessoal, ou eu eu tenho lá a programação da aula que eu tinha que dar para aquele dia, aí a partir de tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que está sendo conversado, eu tento puxar o gancho para aquele conteúdo, né, para poder falar daquele conteúdo. É lógico que determinadas coisas são mais fáceis do que outras. Por exemplo, nesse semestre, eu tinha uma disciplina que era de técnicas e métodos de musicoterapia. Então, qualquer coisa que eu falasse sobre relação das pessoas, eu conseguia puxar uma técnica, conseguia puxar alguma coisa para falar de processo terapêutico. Mas, por exemplo, o semestre que vem, que eu vou dar uma aula de metodologia científica, talvez já fique mais complicado, né?
alguns conteúdos eu consegui traduzir para a questão do conteúdo daquela disciplina, né? Pensando também, eu acho que uma outra coisa extremamente importante é que eu gosto muito da perspectiva do John Dewey, né, que é um filósofo americano lá da primeira metade do século XX, que ele falava assim: a escola não prepara para a vida, a escola é a própria vida, né? Então, a gente não está aqui na escola, quer seja ensino fundamental, quer seja universidade, se preparando para o mundo lá fora. A gente está vivendo a nossa vida aqui dentro, né? E principalmente a gente que é professor, a gente passa mais tempo dentro da escola do que da nossa casa com a nossa família, né? Então, ali é a nossa vida. Quer dizer, não é a nossa vida total, mas boa parte da nossa vida é ali dentro da escola, né? Então, a escola não é só essa questão do cognitivo, né? Existe o domínio afetivo, existe o domínio social, existe o domínio psicomotor, principalmente se você está falando aí de educação infantil, de educação de fundamental, né? Assim como também a gente pode trazer conteúdos, né, que eles sejam de várias dimensões. Existe um nível de conteúdo que é factual, existe um nível de conteúdo que é procedimental, existe um nível de conteúdo que é contextual, digamos assim, né, que é conceitual contextual. Então, eu posso falar da bomba de hidrogênio, né, e falar dos aspectos químicos ali da bomba de hidrogênio, mas eu não posso, eventualmente, deixar de falar do aspecto social de uma bomba, né? E o que de bom tem e o que de ruim tem, eventualmente, aquilo. Ou quais são as possíveis consequências do uso ou de não uso daquilo, né? Tudo bem, não estou falando de bomba, que é uma situação mais limite. Tá, mas estamos falando de energia elétrica. A gente está num problema aí agora de uma crise hídrica no Brasil, né? Como que a gente vai relacionar a crise hídrica com efeito estufa, com preservação da natureza, com usina termoelétrica e outras coisas mais? A gente, né, poder relacionar e ter esse pensamento, que é um pensamento sistêmico também, dentro desses diversos conteúdos, né? Então, isso a gente passa pelo lado humano, né? E aí a gente tem que tentar resgatar esse lado humano também dentro do nosso dia a dia ali da sala de aula. Volto a falar, existem disciplinas em que isso fica mais fácil, existem disciplinas em que fica um pouco mais distante, mas principalmente nesse momento online, eu acho que esse resgate do humano, do contato, da interação, é essencial para melhorar a condição de saúde das pessoas e favorecer a aprendizagem dela. Gente, brilhante, excelente. Nossa, Renato, foi o que todo mundo está falando aqui, né? Dá para a gente continuar essa conversa aqui com você o resto da tarde aqui. Mas foi muito, muito, muito bom. Eu acho que, né, como deu para ver aí, partilhar, né? Nós estamos aqui, né? Você quer ver aqui uma prova disso, né? Nós estamos agora com 99 pessoas online, nós tivemos quase 130 aqui, né? Então, se passaram 2 horas do início da palestra, né? Então, dá para ver o nível de interesse e de alcance, né? Da sua fala, né? A importância da sua fala para todos nós aqui, né? E que bom, como disseram no chat, né? Que a palestra está sendo gravada e que depois a gente pode voltar lá naquele ponto. Eu achei super interessante essa ideia, né? Voltar naquele ponto. Eu falei assim, não, peraí, deixa eu ouvir de novo aqui, né? Trazer isso aqui para a minha vida, né? Então, infelizmente, né, a gente tem que fazer uma atividade ainda, né, pedindo para os alunos, né, da biomedicina permanecerem na sala, né, porque nós vamos fazer a explicação de uma atividade avaliativa e atividade autoinstrucional desse semestre, né? Então, alunos da biomedicina, por favor, permaneçam. E, Renato, muitíssimo obrigada pela sua presença. Agora que a gente te descobriu, que a Patrícia, né, nos brindou aí, né, em fazer esse link, nos apresentou o professor Renato, agora, ó, não vai ficar sossegado, tá? Foi, ó, as palavras aqui no chat, espetacular, tá? Então, muito obrigada. Eu acho que serviu aqui para trazer reflexão, né, para todos nós aqui,
E isso é importante, a gente parar e refletir, né? Sair do modo automático, né? Acordar de manhã, a gente brinca, né? Eu falo, acorda de manhã, bota a primeira, né? Toma o café para o cérebro acordar, bota a cafeína lá e vai, né? Não é só isso, né? A gente precisa parar, né? E esse momento aqui de reflexão foi muito, muito, muito importante. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia, pelo convite, né? Obrigado, Adriana, pela organização aí, né? Toda a equipe aí da FUMEC. Eu estou à disposição, tá, gente? Eu coloquei ali meu e-mail no chat. Eu peço só aviso assim, né? Às vezes eu demoro para poder responder, tá? Porque é muita mensagem e como eu estou, inclusive, nesse momento aí como diretor da Escola de Música, então é mais mensagem ainda, porque a parte administrativa, né, ocupa uma boa parte aí do meu tempo e entope, às vezes, fácil aí a minha caixa de mensagens, tá? Então, caso vocês mandem eventualmente um contato, alguma pergunta, alguma coisa, e eu demore para responder, insiste, tá? Pergunta de novo, manda de novo, fica aí, às vezes o negócio se perde ali no mar de mensagens, né? E aí eu não consigo responder rápido, tá? Mas dentro do possível eu tento responder para todo mundo, tá? E fica, né, a oportunidade também, caso, né, vocês queiram, a gente pode estar voltando para conversar no outro momento sem problema algum. Fico à disposição aí para vocês, tá? Espero que tenha sido útil, interessante. Né? Foi muito bom, professor. Muito obrigada, viu? Ô, Renato, só esqueci aqui, o professor Rodrigo é nosso diretor, né, da FCH, ele pediu desculpas, né, mas ele estava em sala de aula e depois, né, o cargo de gestão exige, então ele tinha as reuniões de conselho executivo pré-agendado, mas ele pediu para deixar um abraço, né, para você, como nosso palestrante, para todos os participantes, todos os professores e alunos aqui presentes, né? E eu já ia me esquecendo aqui, você falou do seu cargo, eu falei assim, nossa, o professor Rodrigo pediu para deixar um abraço, né, e justificar o porquê, sempre que ele pode, ele participa aqui conosco, né? Então, Patrícia, se quiser... Eu achei assim que a discussão é muito pertinente para esse momento e, como a Mariana falou, para todos os outros. Acho que a gente está sempre nos dando oportunidade para repensar essas coisas. E foi muito bom, professor. Eu quero agradecer de novo e, né, essas são sempre discussões muito ricas e com você eu acho que elas ficam leves, elas abrem os nossos horizontes. Eu acho que foi excelente. Obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. Gente, então, muitíssimo obrigada a todos, né? Para quem vai deixar a sala aqui, uma boa tarde, né? E até breve, né? Para um dos nossos próximos eventos. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado, até mais.